Eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa e também gestora da SCA Diferente, porque apostamos em você. Vejam que hoje nós estamos iniciando aqui nosso segundo tópico sobre literatura brasileira. O tópico justamente do arcadismo. Uma escola literária da tranquilidade, gente. Pense em todo o conflito do barroco, toda a contradição do barroco, toda a angústia do barroco. Pois bem, o arcadismo chega para combater esse processo, para se opor a esse processo. E procura justamente uma vida mais tranquila. Alguns referenciais do barroco, eles permanecem aqui no arcadismo. Por exemplo, o carpe diem. O carpe diem que no barroco era motivo de sofrimento, de angústia, no arcadismo é um motivo de libertação. É realmente aquele momento de aproveitar o dia, de aproveitar um instante, sem tormento, sem angústia, sem achar que você está sendo o grande pecador e vai queimar na fogueira do inferno, como durante o barroco se pensava. Nós, para compreendermos o arcadismo, que é também chamado de neoclassicismo, ou aqui no Brasil, de escola mineira, porque se concentrou na região de Minas Gerais, para compreendermos o arcadismo, nós temos que perceber uma evolução do processo da história da humanidade. E, por isso, nós nos remetemos a um momento ali do início da Idade Moderna, do final da Idade Moderna, Revolução Francesa, Iluminismo, Classicismo. Não esqueçamos, eu acabei de dizer, o arcadismo é chamado de neoclassicismo. Durante, portanto, desse momento, nós estamos voltados a uma concepção mais humanística e nada melhor do que retornar a um período clássico em que o homem estava no centro, retornar a um processo do renascimento cultural em que o homem estava no centro. É um renascimento cultural e científico ali que acontece, que inicia na Península Itálica e expande para o resto do mundo. Tá? O arcadismo bebe justamente desta fonte. Alguns elementos, algumas terminologias que são importantes para você compreender o arcadismo e, por isso, fazer uma boa questão voltada à temática são Iluminismo, bucolismo, fugere urbem, aurea mediocritas, unutilia truncati, locus amoenus, carpe diem, e tudo isso seguindo os princípios do iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas por que arcadismo? Não é? Normalmente nós pensamos no arcadismo vindo ali só do referencial da Arcádia, que é aquela região do Olimpo em que os poetas se reuniam. Vejam, no entanto, que a Arcádia vem de Arcas. E quem é Arcas? Na mitologia grega, Arcas era filho de Deus com Calisto. Calisto é um nome feminino, inclusive. Zeus e Calisto tiveram um caso, ela engravidou e vários tumultos. Meu Deus, as mulheres que se relacionavam com Zeus, né? Era o garanhão. Na mitologia grega, Arcas era filho de Zeus e de Calisto, filha de Licaão. Sua mãe foi transformada em uma ursa, mas existem várias versões sobre quando e como foi esta transformação. Em uma versão, ele quase matou a própria mãe, transformada em uma ursa ao alvejá-la com uma seta. Foi transportado junto com ela para o céu, transformados ambos nas constelações de Ursa Maior e Ursa Menor. Quantos aí sabiam que a Ursa Maior representa justamente Calisto e a Ursa Menor representa seu filho Arcas, que deu nome à Arcádia, que deu nome ao arcadismo? Poucos sabem sobre esse referencial. A mitologia grega, ela faz parte
do processo do arcadismo, justamente por causa desse princípio clássico que os poetas queriam alcançar, uma cultura mais pagã, voltada a deuses e deusas, a histórias mitológicas, a concepção do homem como uma parte também da divindade. Encontramos uma segunda versão, que é a versão dos ciúmes, da intriga, do ódio. Eras transformou Calisto em uma ursa, por ciúmes de Zeus. Ela fez muitas coisas, né, por causa dos ciúmes que ela tinha por Zeus. E ele continuava aprontando, ela continuava reagindo. E Ártemis, para agradar Hera, alvejou-a com uma seta, alvejou Calisto com uma seta. Mas Zeus enviou Hermes, que salvou a criança que estava no útero de Calisto, e ambos, aí, depois de um tempo, foram consagrados como a ursa maior e a ursa menor. Encontramos o termo arcadismo, originado justamente da Arcádia grega, que é uma região do Olimpo habitada por pastores e governada pelo deus Pan. No final do século XVII, a palavra Arcádia passou a ser utilizada para designar associações de poetas, não é? Adeptos das regras clássicas e da poesia pastoril. Como eles queriam algo mais simples nesta vida de meu Deus, eles pensavam num princípio de que o campo era a grande saída. A cidade é muito tumultuada. Nós temos que nos reencontrar com a natureza, nós temos que nos relacionar com a natureza de forma mais harmônica, de forma mais leve. O que se opõe claramente a todo aquele conflito que nós vivenciamos durante a literatura, que é um reflexo, inclusive, né, do comportamento, da forma que a sociedade se relaciona com as várias questões humanas, culturais, sociais, econômicas, enfim, tudo que está relacionado ao homem. E durante o arcadismo, nós queremos justamente esta oposição. Uma música que traduz bem, uma música contemporânea, atual, que o contemporâneo, né? É uma música muito atual, que todos vocês devem conhecer, é Timbalaê, de Maria Gadu. A música trata justamente dessa busca ao campo, ao mar, não é? Essa coisa, ela substitui o pastor pelo pescador, mas ambos, né, os processos, tanto do pastor quanto do pescador, são processos em que o homem está em contato com a natureza, vivendo, levando uma vida muito mais simples, tá, de se viver. A Arcádia Romana é um centro dispersor do movimento para outros países. Algumas características do arcadismo que eu apresentei naquelas terminologias, naquelas nomenclaturas ali no início, no primeiro slide, aqui eu vou detalhar um pouquinho. A primeira, mais importante, mais relevante delas, e que também faz parte do barroco, é o carpe diem, que justamente aproveitar o dia significa viver o presente, aproveitar intensamente esse presente, mas ao contrário do que acontecia no barroco, é viver o presente sem culpa. Não acreditando que viver esse presente seja algo voltado ao pecado. Você não vive, depois se arrepende, pede perdão e vive novamente, se arrepende, pede perdão e vive novamente, se arrepende, pede perdão. O barroco é indeciso nesse processo. O Arcade não. Ele quer viver a experiência de forma muito mais prazerosa, já que a existência humana tem que ser prazerosa, tá? A inutilha truncate, cortar o que é inútil. Ah, gente, nossa, quando a gente corta o que é inútil na nossa vida, as coisas ficam muito mais simples de serem percebidas, né? Tem coisas tão inúteis que fazem parte de nosso dia a dia e que nós achamos que é super relevante, de repente, quando nós passamos
por uma metanoia, que é uma mudança de percepção, de mentalidade, nós percebemos quantas coisas inúteis nós valorizamos demais. E aí o homem Arcade, ele decide cortar o que é inútil. Esse desejo de retirar, e tem que se refletir no texto, retirar do texto o que é inútil. Vejam, lembrem-se da primeira aula sobre o barroco, em que eu indico que o texto do barroco é denso. É truncado, figura de linguagem que eles adoram, o hipérbato. A hipérbole também é muito apresentada nos textos barrocos. Característica do barroco, cultismo e conceptismo. Cultismo por causa da retórica de uma linguagem, perdão, retórica não, a retórica é o conceptismo, mas o cultismo, aquela estrutura mais rebuscada, mais burilada, mais complicada de se entender. O conceptismo, uma retórica, às vezes fundamentada em algo que não é tão verdade, mas que está sendo utilizada para o convencimento. Tá? Já o arcadismo, ele vem para a simplicidade. Vejam que até mesmo na linguagem, o arcadismo, ele tenta se sobrepor aos dogmas, aos princípios do barroco. Fugere Urban, nada mais simples do que você sair da cidade e se mandar para o campo. Eu tenho um amigo que vai para a ilha, porque quer a simplicidade da ilha, quer a tranquilidade da ilha, quer se encontrar de fato com a natureza, com toda aquela tranquilidade, toda aquela paz que a natureza pode propiciar para a pessoa. Locus amoenos, que é o lugar aprazível, né? Locus, de local, amoenos, de ameno. Nós temos, consiste na idealização de lugares amenos, onde o poeta aclimatava os suaves idílios campestres ou convidava sua musa ou pastora. Aclimatava, eu acho que é um termo lindo, tem uma sonoridade fantástica. E o áurea mediocritas. Eu tenho aqui o ouro e a mediocridade. Eu encontro nesse processo a ideia do equilíbrio. Você não pode investir toda a sua felicidade em questões materiais. Você tem que se despojar das questões materiais e se encontrar com a leveza. É a ideia de uma vida serena, sem grandes conflitos, tá? Você está na paz. E para estar em paz é necessário que você se encontre com a natureza para se encontrar consigo nesse processo de construção pessoal. Bom, é lindo esse momento do arcadismo, quando você percebe toda essa leveza e todo esse desejo, é realmente algo bem bonito. Tem uma musiquinha. E toda vez que eu apresento a aula do arcadismo, eu lembro daquela música que foi imortalizada por Elis Regina. Eu sou péssima cantando, tá? Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Olha que princípio Arcade. Olha como isso aqui se enquadra perfeitamente a toda a percepção do homem Arcade, como o homem pode se situar em si ao se encontrar com a natureza, pensando na leveza, na paz, na tranquilidade. Essa música é uma música também que traduz com bastante efetividade, eficácia, os princípios desse mundo Arcade. Mas vamos aqui pensar em o que é o arcadismo. 1768, chamado de neoclassicismo, setecentismo e escola mineira. Características importantes, o que ele foi, como ele se organizou. Reação ao exagero... quase não sai. Uma reação aos exageros verbais do barroco. Mas não podemos esquecer que, apesar de se haver uma reação aos exageros verbais do barroco, há uma reação a todo o princípio ideológico que perpassou a sociedade durante o período do barroco.
Nós estávamos com outros anseios, eram outros desejos. Aqui no Brasil, estávamos vivenciando o período da Inconfidência Mineira. Então, aqueles princípios lá do iluminismo, liberdade, fraternidade e igualdade, foram muito apresentados na sociedade mineira porque eles desejavam, de fato, uma independência. De Minas, tá, gente? Não é a independência do Brasil, não. É a ideia de que Minas ela acaba tendo a possibilidade de se desvincular. Vivenciávamos o período, o ciclo de ouro no Brasil. Tínhamos passado pelo ápice do ciclo de ouro no Brasil e, nesse momento do arcadismo, estávamos no declínio do ciclo de ouro. Então, já não estávamos encontrando tanto ouro nas Minas Gerais. E isso comprometeu bastante a relação da colônia com da colônia com a metrópole. Vamos aqui, vivenciávamos os reflexos do iluminismo. Racionalismo, progresso, evolução. Tivemos em Portugal o Marquês de Pombal. Para vocês perceberem a importância do Marquês de Pombal na nossa história, nós não falamos uma língua com mais contribuição tupi, guarani, por causa de um decreto que o Marquês de Pombal fez. Os jesuítas eles eram os detentores desse conhecimento educacional. Então, as escolas jesuíticas eram escolas muito importantes naquele cenário do Brasil. E para a educação, eles utilizavam muito as línguas mais miscigenadas, os dialetos, o crioulo, que são línguas com base comercial, sobretudo. Mas, quando você deseja impor uma cultura, você impõe essa cultura também utilizando a sua língua, mas assimilando também os elementos de uma outra língua. E, de repente, o Marquês de Pombal diz, parou com isso, perseguiu os jesuítas e decretou um Estado laico. Isso em 1759. Um dos decretos que ele apresentou foi: está proibida a educação que se utilize de um dialeto com eu não lembro como é que é o nome da língua, tá? Mas ele proibiu que se utilizasse esse tipo de expressão idiomática nas escolas. Ou seja, a partir do decreto, nós fomos nos distanciando de determinadas assimilações. Hoje nós temos contribuições fortes em relação ao indígena, o tupi-guarani e outras línguas de base indígena, e o africano, as línguas africanas. Mas são contribuições muito pontuais, a questão de alimentação, de locais, de animais, nada que fosse, de fato, tão relevante. Por quê? Porque começa a haver o distanciamento entre as línguas, a língua portuguesa e a língua que aqui se falava no Brasil. E a intenção era manter a colônia sob o jugo da metrópole, né? Século das Luzes, foi considerado o século das luzes, o século XVIII. Portugal também foi afetado pelos ideais franceses. Nós tivemos muita coisa acontecendo ao longo do século XVIII. Nós tivemos a independência dos Estados Unidos, tivemos a Revolução Francesa, tivemos a Revolução Industrial, muita coisa mesmo acontecendo. Estávamos passando por um processo de ebulição, não é? Tudo com muita transformação. E não seria diferente em relação aos poetas que aqui estavam. Eles queriam também fazer revolução, eles queriam também beber de toda essa transformação. Vamos seguir. Liberdade, igualdade e fraternidade. Na busca pelo equilíbrio, eles combatiam os princípios barrocos. A independência dos Estados Unidos com a abolição também da escravatura em 1776. Olha só, não é tanto tempo antes da nossa abolição. Revolução Francesa em 1789. Aqui é para você se situar nos processos que estavam ocorrendo, tanto na Europa quanto na América do Norte. E, lógico,
há um disseminar de ideologia. É impossível não haver essa disseminação da ideologia. A Revolução Francesa trazendo para nós a liberdade, a fraternidade e a igualdade. A bandeira de Minas é uma bandeira muito interessante para nós pensarmos nessa contribuição. Liberdade mesmo que tardia, é a frase que está na bandeira em latim. Vejam que a bandeira de Minas Gerais hoje, ela marca um processo ideológico de libertação. Ainda hoje. O símbolo, vários sabem, não é? Mas só para trazer um pouquinho aqui para essa questão visual, um triângulo apresentando liberdade mesmo que tardia. Eu acho que é uma construção poética. Eu acho que é a bandeira mais bonita, mais representativa que nós temos aqui no país. Mas eu só acho, tá? Inconfidência Mineira, em 1789. E por que trabalhar com a Inconfidência Mineira é tão relevante? Porque forma-se, a partir dessa região de Minas Gerais, um grupo de poetas. Esse grupo de poetas trabalha justamente com os princípios arcas vindos da Europa, mas também se reúne para discutir questões políticas e questões econômicas, culturais, sociais, que eles estavam ali naquela região de Minas Gerais vivenciando e também que estavam vivenciando no Brasil. Nomes importantes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa, super importante, tá? Super importante. Duas figuras importantíssimas da literatura e da sociedade mineira. Duas figuras ricas da sociedade mineira. Tomás Antônio Gonzaga era juiz. E Marília de Dirceu, Maria Doroteia, ela era uma menina de 16 anos, enquanto ele era um homem feito de 40 anos. Mas dizem que a história de amor era realmente verdadeira, singela. O amor que ele nutria por ela era um amor verdadeiro. Eles participaram da Conjuração Mineira, circulação de manuscritos, cartas. Eles têm uma coletânea de cartas chamada Carta Chilena. É um texto extremamente crítico. Eles trabalham com pseudônimos também nesse momento. E se chama a coletânea Cartas Chilenas porque eles montam dois personagens fictícios, portanto, dos personagens que são chilenos e que falam em oposição ao governo chileno. São cartas com um texto, gente, um texto magnífico, é algo bem interessante de se analisar. Nós vamos analisar alguns fragmentos aqui e nós temos também no bloco de questões uma questão que utiliza justamente o texto das cartas chilenas. Gosto dessa questão. Por qual razão? Porque a questão trabalha com referência gramatical. Você consegue resolver a questão pensando na questão gramatical. Eu acho que é lindo quando você junta gramática e interpretação de texto. A simplicidade natural da poesia arcade europeia encontra no Brasil ambiente propício. Por quê? Porque o Brasil é natureza, né? A exteriorização do sentimento do poeta, apego aos valores nacionais, o nativismo é algo muito marcante. Começa aí uma certa cultura nacionalista, certa, porque a coisa vai ganhar força justamente no romantismo, na geração indianista, tá? Mas aqui no arcadismo você já tem duas produções importantes, que é o Uruguai e quando foge assim uma palavra de sua cabeça, é algo incrível. Caramuru, né? Eu estava pensando na capa do livro. O Uruguai e Caramuru. Duas produções que já se aproximam de uma certa nacionalidade, de uma certa literatura nacionalista, ok?
Nós vamos terminar aqui, por hora, o conteúdo, finalizar este bloco. E eu quero que você vá beber uma água. Descansa um pouquinho, mas não demora não. Volta para assistir ao bloco 2 de nosso conteúdo Arcadismo. Beijos, meu povo.